Bom dia. As referências bibliográficas e o artigo-fonte da editora estão acessíveis na descrição abaixo do vídeo. Se pretende apoiar a divulgação do conhecimento científico, inscreva-se. E você pode dar um joinha, por favor. Resumo: desenvolvemos um novo modelo de anóxia cerebral reversível em roedores e realizamos registros eletrocorticográficos intracelulares contínuos de neurônios neocorticais para identificar em tempo real a dinâmica celular e de rede que emerge sucessivamente ao longo do processo de morte para recuperação. Juntamente com uma diminuição global na amplitude do eletrocorticograma, a privação do fornecimento de oxigênio resultou no aumento precoce das atividades beta-gama, acompanhado por despolarizações ríticas da membrana e disparos regulares nos neurônios piramidais. O eletrocorticograma e os sinais intracelulares foram então dominados por atividades de baixa frequência que diminuíram progressivamente em direção a níveis isoelétricos. Os neurônios corticais durante o estado isoelétrico sofreram uma enorme mudança de despolarização do potencial de membrana, capturada no eletrocorticograma como uma onda trifásica de grande amplitude conhecida como onda da morte. Esta despolarização anóxica neuronal, associada a um bloqueio de potenciais de ação e a uma perda de propriedades integrativas celulares, poderia, no entanto, ser revertida se a reoxigenação cerebral fosse rapidamente restaurada dentro de 2-3,5 min. A subsequente repolarização lenta dos neurônios neocorticais resultou em uma segunda onda identificável do eletrocorticograma que denominamos onda de ressuscitação, uma vez que inaugurou a recuperação progressiva das atividades sinápticas e de disparo pré-anóxicas. Estes resultados demonstram que a onda de morte não é um biomarcador de uma morte irremediável e revelam os correlatos celulares de uma nova onda de eletrocorticograma que pode ser preditiva de uma recuperação bem-sucedida. A identificação de biomarcadores em tempo real de início e término do insulto anóxico celular poderia beneficiar a pesquisa sobre estratégias intervencionistas para otimizar os procedimentos de ressuscitação. 1. Introdução. Elucidar os eventos neuronais subjacentes ao processo de morte durante a anóxia cerebral, a causa final da morte e aqueles que ocorrem durante a recuperação das funções cerebrais quando um procedimento de ressuscitação oportuno é iniciado, está entre as questões mais desafiadoras da neurologia clínica e das neurociências. Estudos anteriores que abordam esta questão em modelos animais de anóxia cerebral global identificaram mudanças sequenciais nos padrões eletroencefalográficos corticais durante o processo de morte. Por exemplo, a indução de uma parada cardíaca abrupta em ratos por injeção intracardíaca de cloreto de potássio levou a um rápido declínio na amplitude do eletroencefalograma associado, nos primeiros 30 segundos anteriores à linha isoelétrica, a um surto de oscilações gama generalizadas de alta frequência. Em outro modelo de roedor com parada cardíaca, em que a anóxia foi induzida por uma interrupção da ventilação artificial, a atenuação da atividade do eletroencefalograma em direção ao estado isoelétrico foi acompanhada por uma diminuição da potência em todas as bandas de frequência e o aumento da conectividade funcional entre os córtices frontais bilaterais. A interrupção do fluxo sanguíneo cerebral por decapitação em ratos também resultou em uma rápida perda da potência global do eletroencefalograma, ocasionalmente associada a ondas lentas ou atividade rápida de baixa amplitude. Cerca de um minuto após a decapitação, durante o silêncio eletrocerebral, uma onda polifásica lenta e de grande amplitude foi repentinamente detectada no eletroencefalograma. Esta onda foi sugerida para marcar a morte síncrona e irreversível dos neurônios e por isso denominada a onda da morte. Com base em um modelo biofísico unicelular, Zant propôs que a onda de morte refletiria a despolarização maciça e simultânea de um grande número de neurônios, causada por uma cascata de mecanismos neuronais controlados pela privação de oxigênio, iniciados pela disfunção da adenosina. Bombas de sódio-potássio dependentes de trifosfato e perda do potencial transmembranar neuronal. Observações semelhantes foram feitas em pacientes gravemente enfermos que recebiam cuidados paliativos. Por meio de índices multivariados derivados do eletroencefalograma, um aumento transitório na atividade, que se presume representar sinais cerebrais de alta frequência, foi identificado dentro de -2 minutos após a parada cardíaca. Esta descoberta, sugerindo a persistência no cérebro moribundo de padrões de atividade geralmente associados ao estado de vigília consciente, levou à hipótese de que surtos de atividades elétricas no final da vida poderiam fornecer uma base neuronal para as experiências de quase morte e essas experiências mentais vívidas. Relatado por muitos sobreviventes de parada cardíaca. Uma onda de eletroencefalograma polifásico em propagação, considerada uma despolarização terminal análoga à onda de morte em roedores, também foi recentemente detectada durante o processo de morte em pacientes com lesão cerebral devastadora após a retirada de tratamentos de suporte à vida.
As origens neuronais dessas atividades elétricas cerebrais de quase morte registradas in vivo permanecem desconhecido, uma vez que estudos anteriores em humanos e animais limitaram-se à sua observação no eletroencefalograma. Além disso, os protocolos letais utilizados em modelos de roedores impediram um exame do processo de recuperação neuronal durante procedimentos de ressuscitação. Aqui, combinando registros simultâneos de gases sanguíneos arteriais, frequência cardíaca, potenciais eletrocorticográficos, mudança de corrente contínua intracortical e atividade intracelular de neurônios neocorticais em um modelo roedor de anóxia transitória, fornecemos a primeira caracterização in vivo das alterações celulares e sinápticas que subtendem o eletrocorticograma, dinâmicas que emergem sucessivamente ao longo do período anóxico e posterior processo de reanimação. Também demonstramos que a despolarização anóxica dos neurônios neocorticais, que causa a onda de morte, pode ser revertida e identificamos uma nova onda relevante no eletrocorticograma, a onda de ressuscitação, que inaugura a recuperação das atividades neuronais e de rede após uma recuperação oportuna. Oxigenação do cérebro. 2. Materiais e métodos. Os experimentos foram realizados de acordo com as diretrizes da União Europeia e receberam aprovação do Ministério Francês de Pesquisa e do Comitê de Ética em Experimentação Animal Charles Darwin. Todos os cuidados foram tomados para minimizar o estresse, o sofrimento e o número de animais utilizados em cada série de experimentos. 2. 1. Animais, cirurgia e avaliação de condições fisiológicas. Ratos Claridal-Ley machos adultos CNU 003D29 Charles River Laboratories, pesando 300-500 g, foram inicialmente anestesiados por injeção intraperitoneal de pentobarbital sódico e cetamina para realizar os procedimentos cirúrgicos. Os animais foram então canulados após incisão da traqueia e colocados numa moldura estereotáxica. As incisões e os pontos de pressão foram repetidamente infiltrados com lidocaína e a temperatura central foi estabilizada a 36,5-37,5 graus Celsius durante todo o experimento usando uma manta de aquecimento controlada por feedback. Para eletrocorticograma subsequente, registros extracelulares e intracelulares, pequenas craniotomias foram feitas acima dos córtices somatosensoriais primários esquerdo e direito e do córtex motor primário esquerdo. Após a cirurgia, os animais foram paralisados U200-Bu200-B por injeção intramuscular de trietiodeto de galamina e mantidos sob ventilação artificial com ar ambiente a uma frequência de 85 ciclos min, volume respiratório de 2,6 ml ciclo e pressão inspiratória de 12 bar. A anestesia foi então mantida durante as gravações por injeção regular de pentobarbital. A oximetria de pulso, a capilografia e os parâmetros cardiopulmonares foram avaliados continuamente com monitor veterinário de sinais vitais. Durante os períodos de controle, os valores de saturação arterial de oxigênio e concentração expirada de dióxido de carbono variaram entre 95-98% e 4-5,5%, respectivamente, e a frequência cardíaca foi de 350-450 batimentos min. As funções do tronco cerebral foram avaliadas examinando o estado pupilar e sua capacidade de resposta à luz durante as diferentes fases dos procedimentos de asfixia e reanimação. Uma câmera de vídeo, embutida em um estereomicroscópio, foi focada no olho esquerdo e os registros de vídeo foram sincronizados com o monitoramento do eletrocorticograma. O estado pupilar foi avaliado alternativamente no escuro 1 min e durante a iluminação 2 min usando um spotlight de 30W localizado a 10 cm do olho NU003D15 protocolos de 7 ratos. Em 4 experimentos, o reflexo pupilar foi testado adicionalmente através do brilho repetido da luz no olho esquerdo. 2. Eletrofisiologia e aquisição de dados. As atividades do eletrocorticograma foram capturadas usando eletrodos de prata Proximity 60 Cal6 colocados na dura mater acima do córtex somatosensorial primário e do córtex motor primário, e um eletrodo de referência aplicado em um músculo temporal do lado oposto da cabeça. Os registros do eletrocorticograma foram feitos do córtex somatosensorial primário esquerdo 7,8 mm anterior à linha interoral, 4,55,5 mm lateral à linha média isoladamente ou do córtex somatosensorial primário bilateral junto com o córtex motor primário esquerdo 10,11 mm anterior à linha interoral, 2,5 mm lateral à linha média. Os sinais do eletrocorticograma foram amplificados como amplificador AC diferencial, filtrado passa-banda em 0,1 Hz, 1 kHz e digitalizado em 3 kHz.
Os registros intracelulares com pinça de corrente foram realizados simultaneamente com o monitoramento do eletrocorticograma usando micropipetas de vidro preenchidas com CAC2M60-70M6 e amplificadas com um amplificador 900A operando em modo ponte. Neurônios corticais CNU003D12 foram localizados nas camadas 5 e 6 do córtex somatosensorial primário 890-1572 microM abaixo da superfície cortical, Paxinus e Watson, de 986, identificados como células piramidais com base em suas propriedades eletrofisiológicas distintas. Potenciais extracelulares de corrente contínua foram obtidos no córtex somatosensorial primário a partir da vizinhança proximity 300 microM dos neurônios corticais registrados simultaneamente intracelularmente. Os sinais de corrente contínua intracelular foram filtrados em banda entre corrente contínua e 3 kHz e digitalizados a 10 kHz. 2. 3. Procedimentos de reanimação por asfixia e segmentação de estados. Os parâmetros fisiológicos e as atividades eletrofisiológicas foram registrados continuamente durante os períodos normóxicos controle, durante a interrupção do fornecimento de oxigênio e durante todo o processo de reanimação. A asfixia foi induzida pela interrupção repentina da ventilação artificial nos animais coralizados ventilação desligada. Isto levou a um rápido colapso da concentração de dióxido de carbono esperado e a uma queda mais progressiva dos valores de saturação de oxigênio arterial em direção a valores indetectáveis U200Bu 200B 20% ou 10 mmHg de pressão de oxigênio, correspondendo ao limiar de sensibilidade do aparelho veterinário Leaf Window. Monitorar. Após o início da anóxia, as atividades elétricas cerebrais experimentaram mudanças de transição em direção a um estado eletricamente silencioso sustentado, definido como o período isoelétrico. A ventilação foi então restaurada para ressuscitar os animais ventilação ligada. Este procedimento iniciou uma recuperação progressiva do eletrocorticograma e das atividades neuronais. Definimos o início do período de recuperação precoce como o momento em que o sinal do eletrocorticograma recuperou 95% de sua amplitude total, independentemente do seu conteúdo de frequência. Os períodos de registro subsequentes foram segmentados de acordo com seus tempos relativos ao retorno do suprimento de oxigênio mais 15 min, mais 30 min, mais 45 min, mais 60 min após ventilação ligada. Alguns dos animais CNU003D12 foram submetidos a múltiplos protocolos de asfixia, sendo cada protocolo separado um do outro por um período de recuperação do eletrocorticograma. 2. 4. Análise de dados. Os valores médios do potencial de membrana foram calculados como a média da distribuição da atividade intracelular subliminar e a amplitude das flutuações do potencial de membrana correspondeu ao desvio padrão da distribuição. A resistência aparente da membrana foi medida a partir de respostas de voltagem à injeção de pulsos de corrente negativos 0,5 Na, duração de 100 ms aplicados a 5 Hz e a constante de tempo da membrana foi derivada de um ajuste de decaimento exponencial aplicado às hiperpolarizações induzidas por corrente. A taxa média de disparo espontâneo e o potencial médio de membrana dos neurônios corticais foram extraídos de períodos de registro representativos de 30 a 60 s e a variabilidade temporal da descarga do potencial de ação foi avaliada calculando o coeficiente de variação dos intervalos entre picos, que é menos dependente de variações nas taxas médias de disparo do que o coeficiente de variação padrão. O conteúdo de frequência dos sinais de eletrocorticograma foi calculado durante os diferentes estados cerebrais, realizando análise de tempo-frequência usando uma análise de decomposição Wavelet feita com funções personalizadas no MATLAB e MathWorks. Um sinal de eletrocorticograma XT foi convolvido com uma função Wavelet complexa de Morlet definida como. Veja a equação no artigo original. Wavelets foram normalizadas e, portanto, veja a equação no artigo original. A largura de cada função Wavelet. Veja a equação no artigo original. Os conteúdos tempo-frequência foram representados como a energia do sinal convolvido. Veja a equação no artigo original. Para quantificar o grau de associação estatística e o atraso de tempo entre os sinais do eletrocorticograma de diferentes regiões corticais, o coeficiente de correlação não linear letra 210E foi calculado em função de um deslocamento de tempo θ. Este índice quantifica a dependência de um sinal y ter em um sinal xθ. Uma curva de regressão linear por partes é usada para prever o sinal yt dados os valores de xθ. A variância de yt explicada pela curva de regressão é chamada de variância explicada, enquanto a diferença com a variância total é chamada de variância inexplicada.
Assim, a razão de correlação não linear quantifica a redução da variância obtida pela previsão dos valores altos de y com base na curva de regressão. Veja equações no artigo original. 2. 5. Estatísticas. Os valores numéricos são dados como média mais ou menos erro padrão da média. As diferenças entre os grupos foram avaliadas usando a análise de variância de Kruskal-Wallis nas classificações, testes T de estudante pareados e não pareados ou o teste não paramétrico de postos sinalizados de Wilcoxon e o teste de soma de postos de Mann-Whitney quando apropriado. O nível de significância foi estabelecido em P0,05. 3. Resultados. 3. Com o curso temporal do eletrocorticograma muda desde o início da asfixia até a recuperação da atividade cortical. A atividade do eletrocorticograma durante os períodos de controle foi dominada por ondas rítmicas de 4 a 7 Hz, como classicamente observado sob anestesia com pentobarbital. A interrupção da ventilação artificial, ventilação desligada, normalmente resultou em um rápido declínio da concentração esperada de dióxido de carbono, enquanto a saturação arterial de oxigênio foi atenuada progressivamente até atingir valores indetectáveis U200 Bu200B. Ver materiais e métodos em 20S. Os sinais do eletrocorticograma permaneceram inalterados por proximity 10S antes de sofrerem uma diminuição progressiva na amplitude, muitas vezes precedida por uma amplificação transitória. As alterações na magnitude do eletrocorticograma foram acompanhadas de modificações no seu conteúdo frequencial. Analisamos a evolução temporal de 4 bandas de frequência padrão, delta 0,5 4,5 Hz, teta 4,5 10 Hz, alfa médio beta 10 25 Hz e alto beta gama 25 50 Hz. Em 65% dos experimentos, identificamos um surto de atividade de curta duração 9 mais ou menos 1S, de 2 a 15S, NU003D3 e protocolos nas bandas de 10-25 e 25-50 Hz dentro de 10-35S após interrupção da ventilação, correspondendo a um aumento médio de potência em relação ao período pré-anóxico de 39 mais ou menos 10% e 85 mais ou menos 19%, respectivamente P0,01 para ambas as comparações. Todas as bandas de frequência diminuíram em direção aos níveis isoelétricos, exceto a banda de frequência delta, que apresentou um aumento transitório tardio culminando em 28-59S 42 mais ou menos 1,7S, NU003D20 protocolos após a remoção do suprimento de oxigênio. Isso foi evidenciado por um aumento acentuado em média 22 vezes maior, NU003D20 protocolos, P0,00 uma relação de potência de baixa 0,5-4,5 Hz para alta frequência mesclada de 10 a 50 Hz em comparação com os valores de controle. O estado isoelétrico, alcançado 49 ou menos 8S de 37 a 64S, NU003D20 protocolos após o início da asfixia, foi caracterizado por uma diminuição de 93 a 98% na amplitude do eletrocorticograma associada a uma supressão quase completa da potência cortical em todas as faixas de frequência. Isto coincidiu com o potencial de membrana plano potencial de membrana nos neurônios registrados simultaneamente, proporcionando uma demonstração direta de um silêncio eletrocerebral. Notavelmente, observamos que uma onda trifásica de grande amplitude, semelhante à onda de morte descrita anteriormente, emergiu sistematicamente do eletrocorticograma plano. O estado isoelétrico correlacionou-se com uma redução drástica da frequência cardíaca, valores indetectáveis U200 Bu200B de saturação arterial de oxigênio e uma dilatação da pupila do animal, que atingiu uma midríase areativa máxima no momento da onda de morte. A restauração da ventilação artificial, ventilação ligada, 2 a 3,5 minutos após o início da asfixia, levou a um rápido aumento da concentração esperada de dióxido de carbono e a uma recuperação ligeiramente atrasada dentro de 30 a 40 S dos valores de saturação de oxigênio arterial. O retorno aos parâmetros fisiológicos normóxicos correlacionou-se com o aparecimento de outra onda polifásica de amplitude relativamente pequena no eletrocorticograma, que inaugurou a recuperação da atividade cortical e foi assim chamada de onda de ressuscitação. Onda de ressuscitação. A fase inicial da recuperação do sinal do eletrocorticograma, definida como a restauração de 95% de sua amplitude total, foi em média alcançada aproximadamente 11 minutos após a reoxigenação cerebral e caracterizada por um aumento na atividade delta e uma atenuação acentuada da mais alta 10, 50 Hz componentes de frequência. As oscilações de alta frequência foram então retomadas progressivamente, aproximando-se dos valores de controle cerca de 60 minutos após a restauração da ventilação.
A atividade θ 4,5-10 Hz permaneceu relativamente estável e semelhante ao seu nível pré-anóxico durante todo o processo de ressuscitação, exceto por uma ligeira diminuição na potência do eletrocorticograma correspondente 45 minutos após a reoxigenação. A retomada do fornecimento de oxigênio também levou a uma constrição progressiva da pupila dilatada, que retornou ao tamanho normal durante a fase inicial da recuperação do eletrocorticograma. Por outro lado, a falta de resgate respiratório levou irremediavelmente à morte dos animais, como atestado por um eletrocorticograma continuamente plano e uma parada cardíaca dentro de 6,6 a 15,4 minutos após o início da anóxia NU003D9 experimentos. Em seguida, quantificamos a dinâmica cortical durante a ressuscitação, analisando ao longo do tempo as propriedades de acoplamento entre áreas corticais distantes em experimentos onde eletrocorticogramas foram registrados simultaneamente a partir do córtex somatosensorial primário bilateral e do córtex motor primário esquerdo NU003D17 protocolos. Os valores do índice de acoplamento entre o córtex somatosensorial primário e o córtex motor primário no mesmo hemisfério foram maiores do que aqueles medidos no córtex somatosensorial primário bilateral P0,001 e permaneceram semelhantes aos valores de controle durante todo o período de recuperação. A força de interação entre os sinais bilaterais do eletrocorticograma do córtex somatosensorial primário aumentou significativamente no início da recuperação e recuperou os valores pré-anóxicos 15 minutos após o início da ressuscitação. A análise dos intervalos de tempo estimados a partir de H2 sugeriu um acoplamento bidirecional entre o córtex somatosensorial primário bilateral durante todos os períodos computados, enquanto as interações entre o córtex somatosensorial primário esquerdo e o córtex motor primário foram caracterizadas por um atraso positivo de cerca de 1 ms. 3. 2. Dinâmica intracelular da asfixia à recuperação cortical. Para elucidar os mecanismos neuronais e sinápticos subjacentes às mudanças na atividade do eletrocorticograma ao longo dos períodos anóxico e de ressuscitação, fizemos em um subconjunto de experimentos CNU003D12 registros conjuntos do eletrocorticograma do córtex somatosensorial primário esquerdo, atividade intracelular de neurônios piramidais subjacentes e atividade extracelular direta. Potencial de corrente da vizinhança do eletródo intracelular. Células piramidais, identificadas eletrofisiologicamente como neurônios de pico regular NU003D9 ou de explosão intrínseca NU003D3 Teriade, 2004, exibiram no controle uma atividade sináptica de fundo sustentada, resultando em um potencial de membrana médio de menos 69,6 mais ou menos 1,1 mV NU003D12 neurônios, e um valor relativamente baixo 3,1 mais ou menos 1,3 Hz, NU003D11 neurônios ativos, irregular coeficiente de variação dos intervalos entre picos U003D1,0 mais ou menos 0,1, NU003D11 neurônios ativos atividade de disparo. O aumento da atividade do eletrocorticograma de alta frequência que se seguiu imediatamente à interrupção do fornecimento de oxigênio foi associado em neurônios piramidais a amplos potenciais despolarizantes rítmicos, levando a um disparo elevado e mais regular em comparação aos períodos de controle. Essas grandes flutuações do potencial de membrana eram compostas individualmente por eventos de pequena amplitude e alta frequência de 100 a 140 Hz, presumivelmente de origem sináptica, que se correlacionavam com as oscilações rápidas no eletrocorticograma correspondente. Durante o padrão subsequente de eletrocorticograma de baixa frequência, os neurônios corticais exibiram despolarizações lentas da membrana composta que atenuaram progressivamente em amplitude e frequência, causando uma diminuição acentuada no disparo espontâneo. Esse desaparecimento da atividade intracelular resultou em um potencial de membrana isoelétrico, privado de quaisquer eventos sinápticos e de disparo. O potencial de corrente contínua extracelular associado exibiu um deslocamento positivo lento, conhecido por refletir um aumento precoce dependente de anóxia ou cátion de potássio extracelular. A correção do potencial de membrana com valores de potencial de corrente contínua extracelular indicou um aumento da polarização da membrana em 6 mV. Durante o estado isoelétrico 58-114S, após a parada ventilatória, os neurônios corticais exibiram uma despolarização repentina e acentuada 2,4 mais ou menos 0,3 mV/s, NU003D12 neurônios que coincidiu com uma deflexão negativa abrupta no potencial de corrente contínuo adjacente e a manifestação da onda de morte no eletrocorticograma.
A mudança do potencial de membrana resultou em uma despolarização anóxica nos neurônios piramidais, atingindo um valor de platô de menos 22,0 mais ou menos 3,5 MV sem aplicação da correção de corrente contínua e menos 3,4 mais ou menos 3,4 MV NU003D12 neurônios após a correção, demonstrando uma quase perda completa de gradientes de íons transmembrana. A despolarização anóxica neuronal, o eletrocorticograma isoelétrico associado e o deslocamento negativo do potencial de corrente contínua foram mantidos até a restauração do suprimento de oxigênio. Isto fornece a primeira descrição in vivo da contraparte intracelular da mudança de corrente contínua induzida por anóxia no neocórtex. A retomada da ventilação resultou em uma repolarização lenta dos neurônios corticais SUM38S após a ventilação ligada, que se correlacionou sistematicamente no tempo com a ocorrência da onda de ressuscitação. Depois de cair para um nível máximo de polarização da membrana, os neurônios corticais foram envolvidos em uma recuperação de sua atividade caracterizada por uma intensificação progressiva do impulso sináptico que acompanhou o retorno das ondas do eletrocorticograma. O retorno da atividade sináptica de fundo nos neurônios corticais foi muito mais lento p0,01 do que a sua perda e foram necessários alguns minutos 3,3 menos 6,1 min para recuperar valores pré-anóxicos das flutuações do potencial de membrana após a restauração do suprimento de oxigênio. A fase inicial da recuperação do eletrocorticograma foi associada a uma mudança na dinâmica de disparo dos neurônios corticais, que exibiu uma taxa de pico significativamente maior e um perfil de disparo mais explosivo, impulsionado por despolarizações sinápticas rítmicas em fase com as ondas aumentadas de baixa frequência no eletrocorticograma. 15 minutos após a restauração do fornecimento de oxigênio, as células corticais experimentaram uma diminuição na sua taxa de disparo contínuo em direção aos níveis pré-anóxicos e uma restauração do seu padrão de pico regular. Finalmente, os dois neurônios que puderam ser registrados intracelularmente por duração 15 min, descobrimos que o potencial de membrana, o desvio padrão do potencial de membrana e a taxa de disparo espontâneo recuperaram totalmente valores semelhantes aos medidos no controle dados não mostrados. 3. Propriedades integrativas dos neurônios corticais durante a anóxia e o processo de recuperação. Em seguida, investigamos como as propriedades integrativas dos neurônios neocorticais, ou seja, sua capacidade de processar correntes de membrana, foram afetadas no decorrer do processo de morte para recuperação. Aplicamos séries contínuas de pulsos de corrente negativos NU003D5 neurônios e medimos a resistência de entrada da membrana neuronal e a constante de tempo, que governam respectivamente a capacidade das correntes sinápticas de deslocar o potencial da membrana e a eficácia com que uma célula soma eventos sinápticos no tempo. Conforme exemplificado na figura 5A, ambos os parâmetros celulares começaram a declinar paralelamente após a interrupção da ventilação, caindo para 61,5% e 61,4% dos valores de controle no estabelecimento do potencial isoelétrico de membrana. Os valores da resistência da membrana e da constante de tempo da membrana continuaram a diminuir e atingiram uma atenuação máxima no apogeu da despolarização anóxica. A repolarização neuronal progressiva que se seguiu à restauração do suprimento de oxigênio coincidiu com valores incrementais de resistência da membrana e constante de tempo da membrana, que recuperaram totalmente seus níveis pré-anóxicos quando a atividade sináptica começou a se recuperar. Curiosamente, descobrimos que a resposta e o disparo de despolarização pós-anódica poderiam ser gerados no término dos pulsos de corrente negativos durante a última parte da despolarização anóxica e no decorrer da repolarização da membrana. Isto indica que a recuperação, durante as fases iniciais da ressuscitação, da excitabilidade intrínseca dos neurônios neocorticais poderia preceder em mais de um minuto o reaparecimento das atividades sinápticas e do eletrocorticograma. 4. Propriedades espaçotemporais e correlatos intracorticais da onda de morte e da onda de ressuscitação. Examinamos ainda as propriedades espaçotemporais e os correlatos celulares das duas principais formas de onda do eletrocorticograma, a onda de morte e a onda de ressuscitação, que identificamos como respectivas assinaturas corticais do início e da recuperação da despolarização anóxica. Por meio de registros de eletrocorticograma em vários locais, descobrimos que a onda de morte poderia ser registrada em locais espacialmente separados no mesmo hemisfério córtex somatosensorial primário esquerdo e córtex motor primário, bem como em áreas homólogas em ambos os hemisférios córtex somatosensorial primário esquerdo e córtex motor primário. Córtex somatosensorial primário.
As médias das ondas de mortes registradas em cada sítio cortical demonstraram uma forma muito consistente, consistindo em uma onda trifásica de grande amplitude, inicialmente positiva. A quantificação realizada em todo o conjunto de protocolos indicou que a latência da onda de morte não diferiu significativamente entre os diferentes córtices de 70 a 164S após o início da asfixia, NU003D 32 protocolos de anóxia, PU003D 0,2. No entanto, ao considerar apenas registros simultâneos do córtex somatosensorial primário esquerdo e eletrocorticogramas do córtex motor primário, descobrimos que em aproximadamente 76% dos casos a onda de morte no córtex somatosensorial primário precedeu a onda de morte no córtex motor primário. Em 10,1 mais ou menos 1,6 SNU003 de 17 protocolos de anóxia. Conforme ilustrado na parte inferior da figura 6A1, mostrando eletrocorticograma simultâneo, potencial de corrente contínua e registros intracelulares do córtex somatosensorial primário esquerdo, a primeira defecção positiva da onda de morte foi fortemente correlacionada com o início tanto do deslocamento negativo em potencial de corrente contínua NU003 de 16 protocolos de anóxia e a despolarização do platô em neurônios neocorticais NU003 de 10 protocolos de anóxia. No entanto, descobriu-se que a fase inicial da despolarização anóxica intracelular, medida em 20% de sua amplitude total, precede a onda de morte do eletrocorticograma correspondente em 840S 26,6 mais ou menos 3,7S, NU003 de 10 anoxia protocolos, P0,01, indicando que uma proporção substancial de neurônios neocorticais já estava envolvida no insulto anóxico muitos segundos antes de poder ser detectado como uma onda de morte no eletrocorticograma. Identificamos inequivocamente a onda de ressuscitação em aproximadamente 61%, 16 de 26 protocolos de ressuscitação de nossas tentativas de restaurar a atividade cerebral após a anóxia. A presença da onda de reanimação foi sistematicamente seguida pela recuperação da atividade do eletrocorticograma e pela sobrevivência do animal. Por outro lado, a falta de onda de reanimação durante um procedimento de reanimação mal sucedido NU003D10 correlacionou-se com a morte do animal em todos os casos. A onda de reanimação tinha uma forma menos regular e uma amplitude menor que a onda de morte, mas a sua forma de onda média calculada a partir das diferentes áreas registradas também revelou um perfil polifásico consistente. Conforme ilustrado na figura 6b1, ruído elétrico de pequena amplitude era frequentemente sobreposto aos registros do eletrocorticograma no momento da onda de reanimação. Este sinal residual não foi causado pela atividade neuronal, uma vez que as células registradas simultaneamente não exibiram nenhum evento sináptico ou de disparo naquele momento. Quanto à onda de morte, o atraso médio na ocorrência da onda de reanimação após o restabelecimento da ventilação foi semelhante nas três áreas corticais. A relevância fisiológica da onda de ressuscitação como marcador de recuperação neuronal foi atestada por suas ligações temporais robustas com a mudança positiva abrupta no potencial de corrente contínua e a repolarização das células corticais na liberação do potencial de platô anóxico. Em comparação com os correlatos da onda de morte, a restauração do potencial de corrente contínua e a repolarização das células corticais após a retomada do fornecimento de oxigênio exibiram perfis mais variáveis U200B, U200B cinética mais lenta, possivelmente explicando a menor amplitude da onda de ressuscitação. Descobriu-se que o início do deslocamento positivo de corrente contínua e da repolarização celular medido em 20% da amplitude das formas de onda está atrasado em relação à onda de ressuscitação do eletrocorticograma correspondente mais 38S para potencial de corrente contínua, NU003D6 protocolos de ressuscitação, EU003D 0,13, mais 642S para potencial de membrana, NU003D6 protocolos de reanimação, P0,05. Assim, a onda de ressuscitação, que precedeu consistentemente a restauração dos valores pré-anóxicos do potencial de membrana celular e do potencial de corrente contínua, poderia fornecer uma medida neurofisiológica fiel de uma recuperação contínua e bem-sucedida da atividade cerebral. 4. Discussão. 4. 1. Mecanismos neuronais da anóxia à ressuscitação. Em consonância com os achados em pacientes humanos e em modelos in vivo anteriores de anóxia cerebral, descobrimos que a interrupção do fornecimento de oxigênio levou a uma rápida dissolução dentro de 40 a 60 S dos sinais do eletrocorticograma, que foi precedida por sucessivos surtos de sinais rápidos e atividades lentas.
O achatamento do sinal cortical foi correlacionado com uma diminuição na amplitude e frequência dos potenciais sinápticos nos neurônios piramidais registrados simultaneamente, consistente com a redução das correntes sinápticas excitatórias e inibitórias observadas nas células neocorticais após a anóxia. Este amortecimento da atividade sináptica provavelmente resultou de múltiplos defeitos pré-sinápticos relacionados à anóxia, incluindo uma redução das correntes de cátions de cálcio pré-sinápticos. A subsequente abolição completa das atividades sinápticas e do disparo do potencial de ação nos neurônios corticais, incluindo os interneurônios, uma vez que nenhum potencial sináptico inibitório pôde ser detectado nas células piramidais, resultou em um eletrocorticograma de linha plana. No entanto, esta supressão dos eventos sinápticos não causou, como teoricamente esperado, um aumento na resistência da membrana pós-sináptica. Isto possivelmente resultou de um aumento adicional na condutância da membrana devido a uma abertura induzida por anoxia de canais de cátions de potássio dependentes de trifosfato de adenosina, como demonstrado anteriormente in vitro do mesmo tipo neuronal que registramos. Este aumento nas correntes de cátions de potássio também pode participar da hiperpolarização celular observada no estabelecimento do estado isoelétrico após a subtração do deslocamento do potencial de corrente contínua extracelular. A acentuada despolarização da membrana que inaugurou a chamada despolarização anóxica foi presumivelmente devida a um efeito agudo da privação de oxigênio nos neurônios corticais. A suposição geral é que o rápido esgotamento do trifosfato de adenosina causa uma falha nas bombas de cátion de sódio cátion de potássio dependentes de adenosina trifosfato de membrana, produzindo um influxo maciço de cátion de sódio e fluxo de cátion de potássio, e a despolarização correlativa da membrana como os gradientes de íons de membrana estão perdidos. O potencial de platô despolarizante resultante é, por sua vez, provavelmente responsável por uma abertura de canais de cátions de cálcio dependentes de voltagem, levando a um aumento na concentração intracelular de cátions de cálcio e subsequente ativação de canais de cátions de potássio dependentes de cátions de cálcio, aumentando ainda mais a condutância da membrana. Esta sucessão canônica de processos celulares é apoiada por nossos resultados mostrando um forte paralelismo entre a despolarização anóxica e a mudança no potencial de corrente contínua local, que é conhecido por corresponder estritamente ao aumento do cátion potássio extracelular e à diminuição do cátion sódio extracelular e do cátion cálcio. Isto também é consistente com o aumento progressivo, ao longo das fases sucessivas da despolarização anóxica, da condutância da membrana dos neurônios neocorticais, como observado no hipocampo durante a isquemia cerebral. Ao contrário de investigações in vitro anteriores de células do hipocampo, eventos sinápticos ou potenciais de ação não estavam sistematicamente presentes durante a fase ascendente da despolarização anóxica. As várias dinâmicas de voltagem dos neurônios piramidais associadas às grandes mudanças de despolarização podem resultar de diferenças na evolução relativa dos gradientes de concentração de cátions sódio e cátions potássio após a anóxia, como sugerido recentemente por um estudo de modelagem computacional. A despolarização anóxica foi mantida até que a respiração artificial fosse restaurada e a omissão do resgate respiratório levou irremediavelmente à morte do animal, demonstrando que nosso protocolo de asfixia gerou um processo de morte em desenvolvimento progressivo na ausência de reoxigenação ativa. A restauração da ventilação iniciou uma recuperação do potencial da membrana neuronal através do reabastecimento das bombas iônicas com trifosfato de adenosina, que consistiu em uma repolarização gradual com tempo altamente variável de célula para célula. Isto foi acompanhado por uma recuperação da resistência da membrana e da excitabilidade intrínseca neuronal, como atestado pelo disparo pós-anódico induzido por corrente, provavelmente devido à recuperação da inativação de canais transitórios de cátions de sódio. A recuperação lenta subsequente do impulso sináptico e do disparo espontâneo correspondeu de perto à recuperação progressiva da atividade do eletrocorticograma. Isso indica que a duração de 2 a 3,5 min do período anóxico investigado no presente estudo não impediu, sem prejuízo de possíveis danos cerebrais pós-anóxicos, a restauração das funções celulares e sinápticas, que passam a se recuperar pré-anóxico níveis aproximadamente 60 min após o restabelecimento do fornecimento de oxigênio. 4. 2. Origem da onda de morte e da onda de reanimação e seu significado clínico. Os protocolos de asfixia foram aqui conduzidos em roedores anestesiados com doses moderadas de barbitúrico, condição farmacológica que pode ter impactado os resultados.
No entanto, o padrão de onda de morte que descrevemos compartilha características comuns, incluindo sua forma trifásica, duração e latência de ocorrência desde o início da anóxia cerebral, como relatado em ratos acordados após a decapitação, excluindo assim um fenômeno dependente de anestesia. É também análogo à despolarização disseminada terminal registrada em pacientes moribundos submetidos à isquemia cerebral global após a retirada de terapias de suporte vital. Nossas gravações intracelulares demonstraram sua relação temporal consistente com a despolarização anóxica neuronal e a mudança correlativa de potencial de corrente contínua negativa local, ambas conhecidas por refletirem a perda de gradientes de íons transmembrana induzida por anóxia. Supondo que um número substancial de células corticais sofre despolarização anóxica de maneira quase síncrona, como atestado pela grande mudança negativa de potencial de corrente contínua correspondente, é provável que o sinal bruto do eletrocorticograma se aproxime das contribuições somadas de neurônios individuais e da forma trifásica da onda ou teatro origina-se da filtragem passa alta do potencial resultante com uma frequência de corte de 0,1 Hz. A repolarização coletiva dos neurônios corticais, associada a um deslocamento positivo no potencial de corrente contínua após a restauração do suprimento de oxigênio, provavelmente devido à restauração dos gradientes iônicos, foi refletida como uma segunda onda polifásica no eletrocorticograma, a onda de ressuscitação. A amplitude relativamente baixa da onda de ressuscitação foi provavelmente devida à alta variabilidade célula a célula no atraso e no tempo de recuperação do potencial de membrana, resultando em fluxos de corrente menores dentro do tecido cortical. A maioria dos experimentos em que os eletrocorticogramas do córtex somatosensorial primário e do córtex motor primário foram registrados simultaneamente, a onda de morte apareceu pela primeira vez no córtex somatosensorial primário. Isto poderia resultar da alta vulnerabilidade à hipoxia-isquemia desta região cortical, que pode então propagar a onda de despolarização anóxica através da propagação de processos semelhantes à depressão para áreas corticais distantes. A restauração do suprimento de oxigênio após a ocorrência da onda de morte foi seguida na maioria dos casos aproximadamente 61% por uma onda de ressuscitação que inaugurou sistematicamente a recuperação da atividade neuronal e do eletrocorticograma. Isto sugere que a onda de morte não pode ser considerada como um biomarcador de uma morte neuronal maciça ou de uma morte cerebral irremediável e, portanto, pode ser mais apropriadamente renomeada como onda de despolarização anóxica. No entanto, podemos concluir do presente estudo que a onda de morte fornece uma assinatura confiável, tanto em roedores quanto em humanos, de um grave insulto anóxico aos neurônios neocorticais que pode ser prontamente registrado na superfície do cérebro. Até onde sabemos, o presente trabalho é o primeiro a descrever a existência e os correlatos celulares de uma onda cortical de superfície preditiva de uma recuperação cortical pós-anóxica, a onda de ressuscitação. Esta onda representa um biomarcador antecipatório fiel de ressuscitação bem-sucedida, que pode preceder em aproximadamente 20s o início da recuperação do potencial de membrana em neurônios corticais individuais. Por meio de filtragem apropriada de eletroencefalograma em pacientes humanos submetidos a procedimentos de reanimação, a identificação de uma onda de reanimação, ou a falta de detecção, pode potencialmente participar do prognóstico de um bom resultado pós-anóxico ou do diagnóstico de um cérebro irreversível deterioração. 4. 3. Uma nova base neuronal para experiências de quase morte. Nossos protocolos de asfixia levaram rapidamente ao estabelecimento de um estado isoelétrico, logo precedido por sucessivos surtos de oscilações rápidas e lentas no eletrocorticograma. Tais aumentos transitórios na atividade elétrica cerebral em situação de quase morte foram previamente observados em roedores não anestesiados após anóxia cerebral súbita e sugeridos por medições de índice bispectral após retirada do suporte vital em pacientes humanos. O aumento nas oscilações de alta frequência foi interpretado como um possível correlato de um estado de consciência intensificado que poderia explicar experiências de quase morte. Nossas descobertas desafiam essa hipótese. Descobrimos que o aumento das atividades do eletrocorticograma beta-gama se correlacionou em neurônios piramidais com disparos regulares de 6 a 7 Hz, impulsionados por oscilações rítmicas da membrana, que foram moldadas pela soma de potenciais sinápticos despolarizantes e hiperpolarizantes de alta frequência até 140 Hz. Este padrão é semelhante à explosão transitória de atividade rápida previamente registrada em vivo em redes do hipocampo durante a isquemia cerebral e demonstrada como resultado de uma excitação sináptica oscilatória sintonizada por uma inibição dependente do ácido gama-aminobutírico e da adenosina.
Independentemente de um possível efeito da anestesia, que, no entanto, não exclui a ocorrência de experiências de quase-morte, as atividades neuronais e sinápticas que registramos em associação com o aumento nas oscilações do eletrocorticograma de alta frequência diferiram daquelas dos neurônios neocorticais durante o estado de vigília, normalmente caracterizado por um impulso sináptico despolarizante sustentado e um disparo irregular. Além disso, a duração do aumento de alta frequência, alguns segundos, estimada pela pontuação do índice bispectral em humanos, é aparentemente demasiado curta para explicar a riqueza e a extensão temporal das narrativas de pacientes que vivenciaram experiências de quase morte. Também é improvável que experiências de quase morte ocorram a partir do estado isoelétrico transitório do cérebro e da onda de morte associada, uma vez que demonstramos que os neurônios corticais perderam sua excitabilidade e não estavam espontaneamente ativos durante esse estado e, portanto, incapazes de gerar experiência consciente. É evidente que os relatos de experiências de quase morte exigem ressuscitação e recuperação bem-sucedidas das funções corticais e cognitivas. Descobrimos que o tempo necessário para recuperar padrões sinápticos e de disparo normóxicos em neurônios e redes corticais foi muito maior do que o correspondente ao declínio da atividade induzido por anóxia, tornando esse período mais adequado para subjugar experiências de quase morte. O lento processo de recuperação foi caracterizado por oscilações esmagadoras de 5-10 Hz no eletrocorticograma e nas atividades intracelulares, juntamente com padrões persistentes de alta frequência atenuados. Padrões atípicos comparáveis U200-Bu200 de oscilações cerebrais, associando uma diminuição nas atividades gama com um aumento no padrão de baixa frequência, foram relatados em doenças alucinatórias, como a esquizofrenia. É agudo, portanto, plausível que a desorganização duradoura da dinâmica cortical, caracterizada por um déficit na atividade rápida do eletrocorticograma, especialmente nas áreas sensoriais, seja responsável pelas imagens mentais estereotipadas, de tipo alucinatório, que caracterizam alguns elementos típicos de experiências de quase morte. Sugerimos, assim, que a lenta recuperação das atividades cerebrais após a ressuscitação pode representar um período de tempo relevante para obter uma visão mais profunda da base neuronal das experiências de quase morte. 5. Conclusões. Nossas gravações eletrofisiológicas em múltiplas escalas combinadas com monitoramento de parâmetros vitais demonstram que a anóxia cerebral desencadeia uma sequência organizada temporalmente de padrões sinápticos e de disparo no neocórtex que termina com o estabelecimento de um estado isoelétrico privado de atividade neuronal. Cerca de um minuto após o silenciamento das atividades corticais, os neurônios neocorticais despolarizam fortemente para um potencial de membrana onde o disparo não é mais observado e a excitabilidade celular é perdida. Fornecemos evidências de que este estado de bloqueio de despolarização não implica a morte neuronal irreversível, uma vez que uma recuperação da polarização da membrana celular pode ser iniciada se a reoxigenação for rapidamente restabelecida. A repolarização do potencial da membrana após a ressuscitação é acompanhada por um retorno das propriedades integrativas das células, seguido pela recuperação progressiva das atividades sinápticas e de disparo normóxicas em neurônios e redes. A despolarização maciça das células neocorticais induzida por anóxia e sua reversão após o retorno do suprimento de oxigênio, respectivamente, resulta em deslocamentos positivos e negativos de grande amplitude do potencial de corrente contínua cortical, que podem ser capturados como formas de onda de eletrocorticograma polifásico reproduzíveis na superfície do cérebro, o onda de morte e onda de ressuscitação. Ao contrário do eletroencefalograma isoelétrico, que não fornece informações inequívocas sobre a excitabilidade neuronal e sobre o tempo dos processos celulares citotóxicos após a anóxia, nossos achados demonstram que a onda de morte e a onda de ressuscitação fornecem biomarcadores confiáveis U200-Bu200B facilmente registráveis U200-Bu200B de início e a recuperação do insulto neuronal relacionado à anóxia. Embora até agora nunca tenha sido registrado um equivalente da onda de ressuscitação em pacientes humanos, é muito provável que uma recuperação coletiva do potencial de membrana também ocorresse em neurônios corticais humanos após uma ressuscitação cardiopulmonar bem-sucedida. Portanto, a onda de morte e a onda de ressuscitação podem ajudar a refinar os procedimentos intervencionistas de emergência, pois podem ser usadas como um marcador fisiopatológico em tempo real de processos iniciadores de morte encefálica, onda de morte e como uma assinatura cortical, para prognóstico de recuperação positivo onda de ressuscitação. Em consequência, e em última análise, estes resultados também podem ter implicações para os debates éticos e clínicos sobre a doação de órgãos envolvendo pacientes terminais.